大家好，我是沈浩，现在上课, então vamos começar a aula. Então hoje a gente vai começar a falar de alguns pontos gramaticais, tá? Vou introduzir um ponto gramatical novo para vocês, que é o tailo, tá? O tai é usado para expressar excessivamente, tá? Tanto numa reclamação ou quando a gente está exagerando em alguma coisa. Então, a gente vai ver esse ponto novo, que é o ponto que eu trouxe na semana passada pra vocês. E, né, puxando a orelha, ninguém fez atividade, ninguém entregou, todo mundo vai ganhar falta. É isso aí. Então, o vídeo, tá, dessa explicação vai hoje. Fora isso, nós vamos revisar 2 outros pontos gramaticais que vocês já viram, porém a gente vai não só revisar, mas trazer algumas informaçõezinhas novas sobre eles para estar implementando. Então, um deles é o xie, que a gente viu como contador, uma partícula que ele vai indicar pluralidade, né? A gente está falando de xie, xie, e nós vamos ver também o dou, tá? E aí a gente vai dar uma revisadinha no conceito do dou e quando que a gente usa ele para falar incluindo todos, incluindo ninguém ou ambos, tá? Então são quando são 2 elementos, 2 pessoas. Então vamos começar a aula. Então, a gente vai falar primeiramente do Kylo. Tá, então vamos lá, expressando excessivamente com o tai. Tai. Tá, em chinês a estrutura mais simples que a gente pode usar para expressar muito, quando a gente está falando de algo que é muito excessivo, em que a gente está exagerando, a gente vai usar a palavra tai, tá? O tai, ele é esse da, lembra? Da de grande, que é a pessoa com os 2 braços esticados, com um peso nas pernas. Então é muito, ela tá carregando um peso, ela tá carregando alguma coisa que para indicar esse muito. Então não se esqueça tá, que nessa estrutura aqui a gente vai ter o tai, que indica muito. Ele é um advérbio de grau, tá? Ele vai indicar o grau de alguma coisa. Então, tai é muito, excessivamente. Quando a gente tá falando de muito, 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 eu quero dar esse ênfase de que a quantidade é exagerada. E aí nós vamos colocar o adjetivo, né? A característica que a gente tá enfatizando, tá? E o lã no final. E aí o lã, ele faz parte dessa estrutura, não tem como deixar ele de fora, vai ser o tai, o adjetivo e o lã. O lã, ele indica ênfase, nesse caso, tá? Não é mudança e não é passado, que o lã, ele indica ênfase. Então, tai hao é um exemplo, por exemplo, muito bom. Isso é muito bom, eu tô falando que é muito, 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 muito bom, é excessivamente bom. Tai hao, tá? É o que nosso Laohu, nosso tigrezinho aqui, tá falando. Então, lembrar que tem que ser o tai, o adjetivo, e o lã, tá? O lã enfatizando a estrutura. E, além de enfatizar, ele vai soar um pouco mais natural, tá? O chinês, ele... O chinês é pessoa, chinesa, na hora de pronunciar, lembra que a gente usa partículas como uau, now, ya no final das frases para ficar mais fofinho, mais natural, menos direto. O lã, ele vai entrar com essa mesma ideia também, tá? Para deixar mais... qual é a palavra? Tipo, kawaii, sabe? Mais fofinho, mais kawaii. Para ficar menos duro e aí realmente enfatizar essa excessividade, tanto numa reclamação quanto num caso de felicidade excessiva, né, por exemplo. Passando aqui, então, a gente vai para os exemplos, tá? Essa estrutura, então, a gente usa geralmente para expressar uma reclamação, tá? No caso, é uma reclamação de algo que é muito excessivo. Esses primeiros exemplos que a gente vai estar trabalhando tem conotações de reclamação ou como uma desculpa ou um motivo para você não fazer algo, que é geralmente quando a gente acaba usando essa estrutura. Então, eles vão ter essa ideia mesmo de reclamação. Esses
três primeiros exemplos. Então, mi fan tai tuo, mi fan de arroz, tai de muito, tuo foi feito muito, tá? O tuo ele indica uma quantidade, um número maior do que 10, por exemplo, então uma quantidade muito grande de alguma coisa. E aí o lo pra finalizar a frase. Mi fan tai tuo lo, tem muito arroz aqui, tipo, nesse meu prato tem muito arroz. O busi huan na fan, eu não gostei dessa refeição. Inwei, porque eu mi fan tai tuo lo, tem muito arroz, então eu não gostei dessa refeição, por exemplo, porque ela tem muito arroz. Se eu não queria comer arroz, né? No segundo exemplo, 现在台湾了，现在台湾了，现在de agora, tai de muito, wan é tarde, tá? Então, lembra lá, wan shan hao é boa noite, porque noite é o momento tarde do dia. Então, a gente usa só o wan para falar quando é muito tarde, quando você está num horário atrasado ou é realmente muito tarde da noite. Já é um horário mais. Vamos ficar com a tradução pra tarde. Então, colocando numa interação, 现在你想去 chu, né? Chichu a gente viu na aula passada que é sair, ir pra fora. Então, sair de casa. Você quer sair de casa? 你想去出吗？我不喜欢，我不想去，因为 porque 现在太晚了, porque agora já é muito tarde, então vou passar próximo, não vou fazer agora, porque já tá muito tarde. 今天课今天的课, então a aula de hoje, 很无聊, tá? Milena já falou várias vezes pra vocês que é chato, boring. Então, a aula de hoje está muito chata. 今天的课很无聊. 因为老师太累了, Então, professora, muito cansada. Então, a aula de hoje está muito chata porque a professora está muito cansada, tá? Então, ele sempre vai sair nesse sentido de reclamação. 太无聊了. Então, nossa, isso é muito chato. 太好了, que é isso é muito bom, tá? Então, na maioria das vezes a gente vai acabar usando nesse sentido de reclamação, tá? De que não tá bom. E aí nós temos alguns exemplos de quando ele é usado em sentenças positivas. 你太好了, você é muito legal. 你太好了, você é muito legal, tá? 他太帅了, 他太帅了, lembrando que esse tá é o tá de ele, tá é muito, 帅 de handsome, bonito, homem bonito, lembrando que 帅 é só para o masculino. E o lo para finalizar a frase. Então tá太帅了, ele é muito bonito. Se fosse uma mulher, a gente usa 漂亮, tá? 她太漂亮了. No caso é o próximo exemplo. 这个 de esta, então 这个, 这 de objeto tá perto, 个o contador, geralzão, então 这个女孩, menina, tá? Ni, lembrando, é feminino. Hai é criança, então 女孩é uma menina, criança. Tai de muito, 漂亮, linda, e le, tá? Pra finalizar a frase. Então, 这个女孩太漂亮了. Então, essa menina é muito bonita. Lembrando que pra homem é 帅 e pra mulher, 漂亮. E aí, pra gente falar sobre a estrutura com negação, a gente vai usar o bu pra fazer essa negação. Sempre lembrando, no chinês tem duas maneiras, tá? De negar. Então, uma é usando o bu e o outro é usando o mei.
O mei é para verbos específicos, como o you, de ter alguma coisa, então não tenho alguma coisa, mei-you. E para verbos no passado, quando a gente está falando de uma ação que já aconteceu no passado, então a gente usa o mei, tá? Mas, de maneira geral, essa estrutura, pu, tai, adjetivo e o la, vai ser sempre negada pelo bu. Bu. Então, verbo não bu. Ok? Então, forma negativa, ele é composta por esse bu, tai, mais o adjetivo, mais o la. Então, nosso meme de hoje, 我现在心情不太好. Então, 心情 de coração, tinha sentimento. Então, o humor do meu coração, o mood do meu coração. Então, a gente traduz como humor. Então, eu agora, humor, 不太好. 不太好. Então, não muito bom. Então, o meu humor agora não está muito bom. 你能以饮胶券给我亲亲吗? Você não de poder, possibilidade, e em voz. Jiao Chuan, que o Tim Tim Ma, você poderia, tipo, emprestar a sua voz ou, no caso, me dar um conselho, tá? Então, eu não estou de bom humor agora. O Shanzai Xintin, então, eu agora, meu humor, 不太好, 不太好, não está bom. 你能一云交传给我亲亲吗? 亲亲 de escutar, lembra? Então, é dar um conselho para mim. Então, esse é um exemplozinho para vocês. E aí, agora a gente ficou o desafio da semana passada, né? Que era para vocês pegarem algumas sentenças do doc que eu mandei para vocês e fazerem essa estrutura com o bu. Então, eu não vou passar exemplos para vocês agora. Eu vou passar assim que vocês assistirem essa aula e me retornarem uma atividade. Pode ser de 3 a 5 sentenças, tá? Vou deixar lá para vocês aí ainda. E aí, depois que vocês fizerem isso, eu passo mais exemplos para vocês, ok? Então, continuando aqui, a gente vai para o segundo ponto gramatical dessa aula, que é o ishi, usar o ishi, ok? Então, o ishi, então, numeral i, xie, plural, tá? Partícula de plural, juntos indicam alguns. O no plural, uns, tá? Então, no português a gente traduz para alguns, algumas, e aí vai depender do contexto, né? Se a gente está trabalhando com masculino ou feminino. Mas a gente já sabe que no mandarim não existe essa flexão verbal, flexão de gênero no caso. Então, vai ser sempre xie, tá? E aí é para expressar essa ideia de alguns, algumas, tá? A gente vai usar o xie. E aí, para usar o xie dessa forma, tá? Ele vai ser colocado antes do substantivo que ele modifica. Então, por quê? Porque ele sempre vai estar caracterizando um grupo de alguma coisa. E um grupo de alguma coisa é um grupo de substantivos. E aí ele pode tanto modificar alguém que seja o sujeito da frase, ou seja, quem faz a ação, ou o objeto da frase, quem sofre essa ação, tá? E aí a gente tem uma questão muito importante, tá? O pinyin para xie, desse jeito que a gente tá vendo aqui, xie, ele tem que ser... Ele é pronunciado em primeiro tom, né? O xie. Mas quando a gente tá usando ele nessa estrutura, como alguns, algumas, ele vai mudar para xie. Xie, tá? Então ele vai ser aquele segundo tom, que é o tom que cai, a gente fala rapidinho, xie, e o xie não muda, tá? E aí é por causa daquela questão da regra de mudança de tom que a gente não pode ter dois tons iguais, um seguindo o outro, tá? Então, xie é o jeito que a gente pronuncia aqui. E aí a gente tem alguns exemplos para vocês, para expressar essa ideia de alguns. Mama, então mãe. 妈妈去超市买了一些水果. Então, mamãe, mama,
Ti, de ir a algum lugar, certo? Então, mamãe foi ou vai. Tchau, a gente ainda vai ver. Tchau, supermercado ou mercado. Então, mamãe, ti, mamá, ti, tchau, Então, mamãe foi supermercado. Maila, mai, lembra? É comprar. O lã aqui indica passado. Então, formação já feita. Comprou alguma coisa. Então, mamãe foi ao mercado e comprou. Comprou o quê? Então, ele está modificando o objeto. 一些 algumas, 水果, então frutas, tá? Mamãe foi ao mercado e comprou algumas frutas. 妈妈去超市买了一些水果. E o nosso outro exemplo aqui, 上课, 周末, então no fim de semana passado, tá? 上课 é algo que já passou. 周末 fim de semana, 上个周末，他买了一些衣服. Então, 买了, novamente, com verbo comprar no passado. 一些, algumas, alguns, uma quantidade pouca no plural de alguma coisa. 衣服é roupa. Então, no fim de semana passado, ele comprou algumas roupas. E aí a gente vai para, lembrando, regra de ouro, tempo, sujeito, verbo e o objeto, ok? Então, o tempo sempre vem no início da frase, que eu estou enfeitando. Foi o tempo em que aconteceu, quem fez, o que fez e com quem fez, né? Que no caso é o objeto. Então, 上个周末他买了一些衣服. Tem mais exemplos, tá? No doc que foi passado para vocês. Tentei deixar coloridinho para vocês verem. Por exemplo, 给我一些时间好吗? Então, isso aqui vocês podem usar com a gente durante a aula, tá? 给我 dar pra mim. 给我一些 algum 时间é tempo. 好吗? Então, 好吗é um ok. 给我一些时间好吗? Então, me dê um pouco ou algum tempo, ok? E aí a gente vai deixar o do pra próxima aula, tá? Eu vou tentar fazer essas aulas mais curtas agora, enquanto a gente ainda tá fazendo a revisão pra vocês, que ela ainda tá rolando. Então, enquanto a gente não terminar, a gente não vai adentrar realmente profundamente essa questão dos pontos gramaticais. Mas o do, eu já adiantei o doc pra vocês. Na próxima aula, a gente vai falar sobre do para todos. Que esse aqui vocês já viram, que é, por exemplo, usar sujeito mais do mais uma frase verbal. E aí o do, tá? Que é esse aqui. Deixa eu digitar pra vocês. Eu desenho pra vocês. Aqui. E aí faz assim. E esse símbolo, esse hanzi aqui. Tá? Esse é o do. E aí a gente fala 你们都, então todos vocês. 我们都, todos nós. Então eu tô incluindo todo mundo quando eu uso o do. E aí ele sempre vem junto, grudadinho ao sujeito, tá? E sempre antes do verbo. Então a gente tá sempre falando todos usando o do, tá? Ele é muito parecido com o all do inglês, we all do something. Todos nós fazemos alguma coisa, tá? Então ele é bem parecido com a estrutura mais do all no inglês do que com todo, todos, todas no português. Então, tanto é que alguns exemplos a gente usou assim, 他们都在家里. Então, 他们, né, eles, do, então todos eles, 在 de estar, 家里, 家 é casa, ali é dentro, então todos eles estão dentro de casa. 我们都, então todos nós, 学习, que é estudar, 汉语, mandarim, então todos nós aprendemos mandarim. 我们都学习汉语, então o do sempre vem junto do sujeito. 你们都认识 Mariana Ma? Então todos vocês conhecem a Mariana? 你们都认识. A gente já viu ele dessa forma, tá? No semestre passado. Mas a gente vai ver dessa vez o do para usando, por exemplo, ambos, né? Eu tô falando
woman, lianke, esse é outro que vocês já sabem, nós, lianke, dois, dou, aini, então nós dois amamos você. Ni baba, he, ni mama, dou, então ambos, seu pai e sua mãe, shi, oshima, então ambos, o seu pai e sua mãe, são professores. Tá, então sempre que você estiver falando de dois elementos, né, duas pessoas, tá, he, tá lao com, tá, he, tá, tongshi, tongshi é colega. Então sempre que eu estiver falando de duas pessoas, eu tenho dois sujeitos, eu posso usar o do e aí ele não vai representar todos, mas sim ambos, tá? Ou both em inglês, né? E quando a gente está usando para casos negativos, a gente vai traduzir como nenhum, né? É bem parecido assim com o português. Por exemplo, 我和我太太. Então, 太太a gente já viu, que é minha esposa. 都不吃肉. Então, eu e minha esposa, nós dois, ou seja, nenhum de nós. No caso, por quê? Que eu uso nenhum de nós? Porque logo tá seguido por uma sentença negativa, que vem o bu. Então, bu não tiro. Comer carne. Então, eu e minha esposa não comemos carne. Ou nem minha esposa, nem eu comemos carne. Então, dá mais ou menos essa ideia, assim. Não mandaria mais fácil, mas quando a gente vai traduzir, fazer essa tradução, esse pulo pro português, a frase tem que ser um pouco mais enfeitada, né, galera? Então é isso aí. Até a próxima semana. Tenha um bom final de semana. E aí a mensagenzinha pra vocês. Sinto, tá? Desejo pra vocês. Bao chou. Tá? Bao chou, né? Tomar cuidado. Bye, bye.